Para começar, Flávio Bolsonaro e aliados da oposição intensificaram a cobrança sobre o Senado para que pautem a PEC que reduz a maioridade penal, depois de 2 crianças serem vítimas de estupro coletivo na zona leste de São Paulo. Pelas redes sociais, o senador destacou que, dos 5 criminosos, 4 eram menores de idade, afirmando que os brasileiros não aguentam mais a impunidade contra esses marginais que se escondem atrás da legislação, defendendo que a maioridade seja de 14 anos de idade. Na mesma linha, Nicolas Ferreira disse estar revoltado com o caso e cobrou uma ação do Congresso. Já o deputado Carlos Jordi afirmou que essas crianças carregarão o trauma para o resto da vida, enquanto os menores poderão ter uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o delegado Oswaldo Nico, afirmou não ter conseguido assistir ao vídeo até o final e classificou o episódio como terrível. Chamar os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila está ao vivo, já conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, uma excelente semana. É um caso terrível, né? Escabroso, difícil até achar os adjetivos adequados, né? Corretos para nos referirmos a esse episódio, né? Respeitando naturalmente o horário que o nosso programa é exibido. Mas eu queria a sua reflexão, por que quando tem um caso de muita repercussão, esse tema ganha espaço, né? No legislativo, na imprensa, mas passa 1, 2, 3 semanas, parece que isso esfria e não ganha força, não vai para frente, não prospera. Por quê, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Musa e a nossa querida audiência. É o retrato da barbárie que reina no Brasil. Barbárie que reina por vários motivos. O primeiro é a crise de valores. É o fim da família, essa decadência da família. Isso só acontece em lugares onde não existe valores. É o seio de uma família já completamente dilacerada pela barbárie, pela incivilidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a impunidade. É inacreditável no Brasil como criminosos acabam saindo nessas audiências de custódia, ficam um pouco tempo na prisão e, se for menor de idade, então não é nem tratado como criminoso de verdade. Né? Então, Caniato, é uma mistura de impunidade com crise de valores. E isso é que instaura a barbárie. E com barbárie, Caniato, não existe democracia, não existe liberdade, não existe tolerância. A democracia e a liberdade requer um país no qual haja valores comuns, que comunguem em torno da civilidade, da tolerância, do respeito. Sem essas coisas, não existe liberdade, existe só tirania, governo arbitrário e autoritário. Por isso, Caniato, é um sinal dos tempos, um sinal de crise de valores, de impunidade e, evidentemente, de um Brasil que se comove nesses momentos, mas logo esquece a responsabilidade pública para endurecer penas contra criminosos, principalmente menores, que são tratados como se não fossem responsáveis pelos seus atos. Mas uma das coisas cruciais da cidadania é justamente uma comunidade de cidadãos responsáveis pelas suas escolhas, pelos seus atos e pelas suas palavras. Por isso, é urgente mexer na legislação para que nós possamos resgatar, pelo menos, peso da responsabilidade das escolhas e dos atos, sejam eles menores de idade ou não. Um caso terrível, um caso escabroso que ganhou as redes sociais, os veículos de comunicação. 2 meninos, 7 e 10 anos, foram atraídos por um grupo de 5 pessoas, com a promessa de que ganhariam papagaios, pipas. E aí eles são violentados, abusados por esses 5 homens. 4 menores e um maior. E esse maior, depois que a história acabou
ganhando repercussão na comunidade, porque vazaram os vídeos. Olha só, eles gravaram as atrocidades que foram feitas, compartilham nas redes, e aí isso acaba tomando, gera uma repercussão tremenda na comunidade, isso chega até a polícia, e o rapaz, o maior, acaba sendo localizado e preso na Bahia, tinha fugido, inclusive. Deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer as avaliações e a percepção dele a respeito desse caso e as discussões a respeito da redução da maioridade penal. Muitas lideranças, políticos e representantes defendem essa ideia, mas por que isso não avança, Mota? Queria escutar um pouco da sua avaliação a respeito desse caso. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Essa pauta não avança porque existe um lobby quase intransponível feito pelos partidos de esquerda contra o endurecimento da legislação penal. Não procurem em nenhum outro lugar a causa disso. Eu vou ler algumas manchetes aqui. Outubro de 2016. Vídeo mostra mulher levada à força para banheiro antes de estupro no Rio por menores. Maio de 2017. Menores são acusados de estupro coletivo de menor grávida e de decapitar o namorado dela. Outubro de 2017. Adolescentes confessam que estrangularam mãe e 2 filhas antes de queimar a casa delas. Outubro de 2025. Menores matam garoto de 16 anos por um celular na Asa Sul. O Brasil é o país da impunidade e criminosos com menos de 18 anos recebem uma autorização do Estado brasileiro para cometer crimes. Isso é o resultado do trabalho incansável da esquerda brasileira. Toda vez que se tenta endurecer a lei, esses políticos socialistas vão para as mídias chorar, dizer: querem encarcerar nossas crianças. Olha aí o resultado da atividade dessas crianças. Chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo está com a gente aqui no estúdio em São Paulo, vai trazer também suas impressões para esse caso absurdo. Agora, Beraldo, bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso olhar também para exemplos internacionais. Se deu certo em outros países, poderia dar certo aqui no Brasil. Muitos falam reduzir para 16, 14 anos, outros entendem que as crianças ou adolescentes poderiam responder como adultos somente em alguns casos. Enfim, para além da avaliação sobre esse caso que eu gostaria de escutá-lo, tem alguma sugestão sobre qual o caminho que o Legislativo deveria tomar? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, Musa. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, nesse final de semana houve o show da Shakira no Rio de Janeiro. E as notícias dão conta de uma série de prisões que foram feitas com base nas tecnologias que existem hoje de identificação facial, identificação de placas de carro, de motos e por aí vai. E me chamou a atenção um dos menores de idade apreendidos. Esse menor, ele estava sendo procurado porque ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de roubo. Me desculpa, ele roubou, ele é um ladrão. Ah, mas ele tem 16 anos, é um ladrão de 16 anos. Porque o crime, ele é configurado como tal à medida que uma ação de um indivíduo causa uma consequência a um terceiro. Neste caso, a vítima deste marginal delinquente ladrão de 16 anos, ela foi assaltada. Ela estava com um celular, ela estava com uma aliança, estava com uma bolsa, estava com um cordão de ouro, seja lá com o que for, e foi roubado sob a ameaça de alguma consequência contra a sua vida. Foi roubado, é ladrão. Aí eu fico pensando, Caniato, que me chamou muita atenção isso, o Mota já falou isso aqui várias vezes, mas quando a gente vê retratado com naturalidade isso na imprensa,
aí a gente vê o tamanho do absurdo que vivemos. Eu queria perguntar do ponto de vista das vítimas deste caso. Uma criança de 7 anos e uma criança de 10 anos. Vocês acham que o sentimento que elas carregarão para o resto de suas vidas será análogo ao trauma de terem sofrido um estupro de 4 ou 5 marginais? Não. Vão carregar um trauma de verdade, uma cicatriz na alma. É isso que vai acontecer com elas. E aí, quando a gente olha para os defensores da impunidade, qual é o argumento? Não, mas a criança não sabe o que está fazendo, não tem idade ou maturidade para avaliar as consequências dos seus atos. Como é que é? Não tem maturidade? Tá fumando, usando droga, engravidando meninas por aí, indo a baile funk, vivendo uma vida plena de adulto, convivendo com o crime. Muitos desses aí convivem com o crime, fazem carreira. Começam lá com um avião, começam com isso, aí avisa se a polícia está chegando, aí vira traficante, aí um dia, no ápice da sua carreira de traficante, vira chefe da boca. São marginais, têm que ser tratados como tais para o bem da sociedade. A sociedade não pode conviver com esta justiça que deixa impune figuras como essas aí que cometeram este ato grotesco, este crime absurdo. Então, Caniato, você me perguntou sobre outros exemplos. O exemplo que existe no mundo é o exemplo de que estes delinquentes criminosos marginais, eles são julgados conforme a lei, porque a lei é feita para proteger a vítima. É vítima de estupro. Ah, mas tem 15 anos de idade. A vítima foi estuprada. É vítima de roubo. É vítima do crime que for. Aquele que cometeu tem que ser julgado como tal. É claro que você vai aí encontrar circunstâncias em que a falta da idade adulta pode gerar um senso exagerado de inconsequência, mas são casos específicos em que a idade pode atenuar até a pena, mas querer tratar esses marginais como terem cometido um ato infracional análogo ao crime de estupro, façam-me o favor. A sociedade brasileira não pode mais permitir isso. Esse é o tema da enquete do dia. Se você puder, participe. A pergunta publicada no portal e também no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Você é a favor da redução da maioridade penal? 3 opções para você votar. Sim, se os adolescentes, podem votar, também podem responder pelos seus atos. Ou você acha que não? Você não é a favor porque nós precisamos recuperar os nossos jovens, ressocializar, enfim, algo nesse sentido. Ou você acha que somente em algumas situações, só quando o caso for realmente muito grave? Vote em jovempan.com.br, também no nosso YouTube. Chama o Bruno Musa. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu imagino que o Bruno, por ser pai, como os demais integrantes aqui do programa, acaba ficando muito sensibilizado com uma notícia como essa, né, Bruno? Mas quais são os aspectos de uma notícia que indica o estupro de 2 crianças, em que adolescentes participaram do ato? Enfim, devemos partir de que ponto para atingir exatamente o que quando a gente fala, da alteração da legislação? Eu queria ouvi-lo. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos escutam no Brasil, em mais esse começo de mais uma notícia triste do Brasil. De fato, eu como pai de 2 crianças pequenas, mesmo se não fosse, enojaria termos que participar no sentido de ler, ouvir, vivenciar em um mundo onde acontece tamanha brutalidade num ato. Que tipo de pessoa é essa? E o mais importante é, pessoas que praticam esse tipo de ato, quem são as pessoas que defendem
essas ações, ou melhor, que acham que essas pessoas são vítimas e defendem que eles sejam tratados como seres humanos dignos, quando a família dos que sofreram e principalmente as vítimas desse ato brutal jamais terão uma vida normal. Eles não terão a oportunidade de viver uma vida normal novamente, seja pelo lado psicológico, pelas suas memórias, por tudo que isso impacta e muitas vezes destruindo as suas próprias famílias e acabando com a vida de uma pessoa que sequer começou praticamente a viver. Então eu acho que as pessoas que defendem os agressores em detrimento das vítimas, que não terão outra oportunidade, talvez sejam tão doentes quanto aqueles que praticaram esses itens. Mas indo direto às tuas perguntas e tentando deixar de lado um pouco, que é praticamente impossível, a questão de sermos pais humanos, termos coração, termos um mínimo de decência com relação a isso, vamos olhar os dados. Mais uma vez, nos perguntamos, quais países nós queremos ser? Nós temos aqueles países que devemos olhar, que incrementaram renda, que tiveram melhor qualidade de vida para as pessoas de bem, para as pessoas que merecem conviver em sociedade. Muitos deles, enquanto crianças como essas, por exemplo, esses agressores já tiveram a sua oportunidade de convívio social. E muitos deles, enquanto crianças que praticam tantos outros crimes, já arriscaram a sua possibilidade de convívio social. Determinados crimes hediondos o colocam em determinada situação que não tem mais oportunidade. Eles já deixaram uma marca muito forte em famílias, em determinadas pessoas, e muitos que não perderam a oportunidade de viver por atos tão hediondos na mãos de, entre aspas, crianças aqui que muitos defendem. Então vamos olhar países que nós julgamos melhores do que o nosso, afinal de contas, tem mais pessoas saindo do Brasil para ir morar em outros países envolvidos do que o caminho ao contrário. Então significa, por óbvio, que muitos brasileiros preferem a vida em determinados países do que no Brasil. E isso a gente precisa entender. Quais foram os caminhos e quais são as ações que esses países praticam, por mais que muitos nós possamos criticar no campo econômico, institucional, do politicamente correto, mas vamos analisar aqui friamente o dado que nós estamos falando, que é a capacidade desse país de julgar determinadas crianças, entre aspas, e adolescentes como adultos por conta da brutalidade dos seus próprios atos. Então, uma criança nos Estados Unidos pode ser julgado como adulto e ter prisão perpétua sem possibilidade de soltura em nenhum momento. A Inglaterra a partir dos 11 anos, China a partir dos 14 anos, que muitos brasileiros admiram o sistema chinês, a Argentina a partir dos 16 e está na discussão agora para ser aprovada a partir dos 14, a Suécia a partir dos 13, a Austrália também, crianças de 11 anos podem ser julgados a partir de determinados casos graves, como prisão perpétua, aqui eu estou falando sem possibilidade de soltura, Alemanha 14, Espanha 14 e o Brasil, nenhum tipo de crime pode ser condenado a mais de 3 anos. Isso significa que naquele cálculo básico, o crime compensa. Uma pessoa como essa, que foi criado em ambientes hostis ali, com ambientes de violência, sem uma família, praticando crimes hediondos, muitas vezes ele na cadeia fica 3 anos, sai, e é isso que ele sabe fazer. Acabou para ele, ou deveria ter acabado a possibilidade de conviver de forma social, uma vez que as famílias vítimas, pessoas de bem, trabalhadoras, jamais terão possibilidade de viver com seus entes queridos, com seus filhos novamente, pessoas inocentes e trabalhadoras. Então, deixo aqui e pergunto, qual país nós queremos ser? Mais uma vez, vamos nos espelhar em países e sociedades mais retrógradas, antiquadas e hipócritas? É isso que o Brasil adora fazer. Deixa eu voltar com o Dávila, só para perguntar a respeito da posição do Legislativo. Dávila, semana passada vimos o Congresso Nacional tomar decisões importantes e improváveis, né? Muitos apostavam que o Legislativo tomaria uma posição, surpreendeu e foi para o outro lado, né? Muitos até aplaudiram e disseram, poxa, não esperava que eles fizessem isso, principalmente em relação ao veto do PL da dosimetria, o veto da Presidência da República e também a sabatina do indicado do Presidente da República ao Supremo, né? O Jorge Messias. Você não acha que é um momento oportuno, propício, para eventualmente debater e até votar a redução da maioridade penal? Dávila, acho que está fechado o seu microfone. Acho um momento não só oportuno, como fundamental, porque hoje mesmo já começou uma forte mobilização nas redes sociais, principalmente dos parlamentares de direita. E hoje
a se juntar à direita e o centrão, é a maioria absoluta no parlamento. Então, é hora desta mobilização ocorrer agora, para que nós possamos aprovar essa lei já. Não postergar mais este absurdo que é a impunidade reinante para criminosos e principalmente para menores de idade. Então, entendo que é o momento correto, assim como esses dois bons exemplos que você citou, Caniato, é preciso agora mobilizar, ter foco e aprovar a maioridade penal no Brasil. Pois é, vou até passar para o Mota também compartilhar qual é a sua leitura sobre essa situação. Mota, você não acha que aquele mesmo efeito que vocês e tantos outros analistas chegaram a destacar em relação ao 6x1, muitos falaram, olha, os parlamentares acabam sendo pressionados a aprovar 6x1 porque em um ano eleitoral eles não vão querer ficar mal com o público. E como a gente constata que a população defende a redução da maioridade penal, uma vez que esse projeto seja colocado em votação, você não acredita que os parlamentares acabam sendo pressionados a votar a redução da maioridade? Não seria um bom momento? Eu acho que essa é uma possibilidade, Caniato. Não dá para dizer que isso não pode acontecer. O que a gente pode dizer é que nós já tivemos inúmeros episódios que sacudiram o Brasil, que deixaram as pessoas indignadas, revoltadas, e nada aconteceu. Pelo contrário, a lei penal continuou sendo enfraquecida. Eu vou lembrar aqui um episódio que marcou época aqui no Rio de Janeiro, que foi o assassinato bárbaro do menino João Hélio. João Hélio estava no carro com a sua mãe, apareceram criminosos, mandaram que a mãe saísse do carro. O João Hélio tentou sair, mas ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. Ele foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro até a morte. Esse caso comoveu o país. Os políticos fizeram discursos emocionados. Havia uma esperança de mudança. Nada mudou na legislação penal. O outro caso, que também sacudiu o país, foi o caso do jornalista Tim Lopes. Tim Lopes fazia uma reportagem sobre exploração sexual de menores em bailes aqui no Rio de Janeiro. Ele foi sequestrado, levado para uma favela, torturado, morto e teve o seu corpo queimado com pneus. Tim Lopes era jornalista da maior rede de jornalismo do Brasil. Um dos seus assassinos ficou preso 5 anos, progrediu para o regime semiaberto e fugiu. 2 anos depois, o outro assassino também progrediu para o regime semiaberto e também fugiu. Caniato, na época, eu tive a oportunidade de participar de um concurso promovido por um jornalista que selecionava perguntas a serem respondidas